E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre contexto de linha e como funciona essa função earlier. Ela depende exclusivamente do entendimento do que é um contexto de linha para saber o que está acontecendo por trás do mecanismo de DAX quando ela está sendo utilizada. Aqui na documentação ela fala que ela retorna valores de tabelas anteriores com número específico de table scans, de tabelas escaneadas. O padrão é 1, o que significa o seguinte: que não está muito claro o conteúdo e que os exemplos são importantes. A gente tem que entender algum exemplo para saber o seu funcionamento. Mas em resumo, significa que ela consegue navegar dentro dos contextos de linhas que estão aninhados. Ou seja, você tem um contexto e você abre um novo, utilizando uma função que cria o seu próprio, por exemplo, filter, ela é capaz de saber, olha, eu quero voltar e pegar algum valor que tem no anterior. Então vamos fazer um exemplo que isso vai ficar bem mais claro. Então vamos lá, evaluate, e vamos criar uma tabela usando a função selected columns. Selected columns, ela cria uma tabela com um subconjunto de outra tabela. Por exemplo, se eu pegar aqui product, vai criar uma tabela com o subconjunto das colunas de product. Eu vou chamar aqui a primeira coluna de produto, o nome do produto. Vou pegar uma coluna aqui de preço, unit price. Ok, e aí, se nós quiséssemos, por exemplo, criar um ranking dos produtos com base no preço, nós poderíamos estar observando aqui o contexto de linha do produto específico e abrindo um novo contexto de linha, por exemplo, usando filter, para avaliar os demais produtos e fazer a comparação do valor do produto atual com relação aos anteriores, ou com relação a todos os outros, para saber qual é a posição no ranking que o preço desse produto tem. Então, é um exemplo interessante de uso de earlier. Para fazer isso, vamos aqui criar uma coluna chamada ranking e construir nossa função. Primeira coisa, a gente tem que filtrar, filtrar para criar um contexto novo. Vamos lá, filter. Esse contexto novo vai avaliar todos os valores, que eu tenho de produtos. Ok, então imaginem que agora a gente tem na memória, além dessas colunas que a gente já escolheu, a gente tem uma tabela inteira de lista de valores, que está separada, está lá guardadinha no seu espaço específico de memória. E do lado direito tem essa tabela, do lado esquerdo tem o meu contexto inicial. Vamos chamar aqui de contexto 1. O contexto 1. E agora a gente abriu um contexto 2. Muito bem. E nesse contexto 2, com esse contexto 2 aberto, a gente pode pegar o valor do produto desse contexto 2 e comparar se esse produto que está no contexto 2 ele tem um valor maior, porque eu quero saber todos aqueles que têm um valor maior do que o valor do meu produto no contexto 1, para saber quais são os maiores e totalizar ali a quantidade de valores maiores e saber qual é o meu ranking, porque sabendo quantos que são maiores do que eu sei a posição do meu ranking. E para isso a gente pode chamar a earlier. Por quê? Porque a gente consegue agora subir ali no contexto 1. A gente está dentro do 2, mas consegue subir para o contexto 1. Unit price. Ok, mas a gente não pode retornar uma tabela aqui para ranking, ela é uma coluna aqui, então a gente vai fazer um count rows. Vamos fazer um count rows. Quero saber quantos produtos, que esse meu contexto 2 vai retornar. Então fazer um count rows. Fechar a selected column e vamos testar. Ok, testar aqui. Bom, a gente tem aqui o ranking, ele está ordem decrescente. Vamos ordenar aqui usando order by. Ok, olha, temos aqui o ranking. Como os produtos mais caros, eles não tem nenhum com um contexto
não retorna nada essa comparação, porque quando ela pega esse valor e compara com a tabela inteira, não tem ninguém que seja valor maior. Então a gente precisa fazer um ajuste aqui, porque o primeiro produto é o ranking 1. Aí agora fica certo. Ó. Então esses produtos aqui com esse valor de 3.199 são os produtos mais caros. E aqui vem o segundo produto mais caro. Bom, desse jeito a gente conseguiu manipular ó, o contexto 1, pegar o valor no contexto, pegar dentro do contexto 2, pegar o valor que está disponível no contexto 1. Mas fazer isso aí nem sempre fica claro, né? A menos que você entenda que está sendo aberto um novo contexto aqui e que o funcionamento da earlier é exatamente esse. Ela não é muito utilizada, ela tende a ser cada vez menos utilizada. Por quê? Porque depois que surgiu a possibilidade de trabalhar com variáveis, fazer esse tipo de construção de código não é tão claro quanto utilizar variáveis. Se a gente fosse reescrever isso aqui utilizando variáveis, ficaria muito melhor. Vamos fazer um exemplo com variáveis. Por exemplo, a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar o valor do primeiro contexto. Pegar esse valor aqui, ó, e armazenar para utilizar na nossa construção aqui. Então vamos chamar aqui V preço atual. Segunda coisa é fazer exatamente esse filtro aqui, ó. A gente pode fazer esse filtro aqui, só que sem usar earlier. Vamos ver produtos mais caros. Quero pegar só os produtos mais caros. Então vou filtrar aqui todos os produtos. Deixa eu organizar esse código para ficar mais fácil de ler. Todos os produtos que o preço desse contexto 2 seja maior do que o preço que eu peguei na variável. Preço atual. Então significa que eu estou conseguindo acessar essa variável aqui. Ó. E que essa variável ela consegue pegar o valor do preço do contexto 1. Por quê? Porque eu ainda não abri um contexto novo. O contexto novo só é aberto aqui, ó. Aqui sim tem um contexto novo. Então, se eu armazenar ela antes desse contexto novo ser gerado, eu consigo acessar ela e fazer o que eu quero, sem problemas. Então, como eu utilizei variáveis, eu tenho que dar um return. Dando um return, eu posso usar a função countRows e fazer um countRows em cima dos produtos mais caros. Aí, ó, temos os meus resultados. Para fazer um ajuste aqui, tem que somar 1. Temos aqui os produtos ordenados pela ordem dos mais caros nos seus respectivos rankings. Que legal. Então, para resumir e finalizar, nós vimos como funciona a função earlier, que é uma função que gera muitas dúvidas e depende do entendimento do que está acontecendo. Precisa saber de duas coisas: saber que estamos trabalhando num contexto de linha e que um novo contexto de linha foi aberto a partir de uma função. Então, saber o funcionamento das funções é importante para entender o que vai acontecer com a earlier, se ela vai funcionar ou não. Então, a earlier tem essa opção, mas depois que surgiu o uso das variáveis, nós conseguimos criar variáveis, armazenar o que a gente precisa do contexto antes de utilizar ele. Por exemplo, aqui, ó, armazenando o preço atual, o valor do contexto 1, para depois ser utilizado dentro do contexto 2. Ok? Então espero que esse vídeo tenha esclarecido a utilização de earlier, que para mim
era meio confusa e dependia um pouco de saber como que isso funciona em mais detalhes. E quem ficou até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.